Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no Observador. Vocês conhecem essa figura aí? Gente, o nome dele é Felipe Santa Cruz. Político, né? Advogado, mas político. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, tá? E hoje ele é assessorzinho do Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, tá? Tem 53 anos, pertence ao PSD. Acho que ano que vem ele vem para alguma coisa, hein? Acho que ele vai concorrer a alguma coisa aí. E ele desejou ao Bolsonaro uma bala na nuca. Lembra do Mauro Iazzi, aquele professor comunista, dizendo que bom para o conservador, para o religioso cristão, para o liberal, para o pessoal da direita, uma boa bala, uma boa espingarda, um bom paredão, uma boa cova, um bom inferno, né? Foi o que disse o Mauro Iazzi, né? Inclusive, professor, relator, ou como é que chama aquele professor que que assina o TCC, mestrado, doutorado, esqueci o nome agora, como é que se denomina? Orientador. Orientador de uma tese daquela juíza que condenou o Léo Lins à cadeia. Lembram? Mauro Iazzi, esse que quer um bom paredão, uma boa bala, uma boa espingarda, uma boa cova para quem é conservador, liberal, de direita, religioso, etc. E parece que o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, concorda com isso, né? E, gente, bombou no Twitter, tá? Ele postou isso aqui ontem, ó. Vejam o que postou, vejam o que ele postou. Hoje é dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso, que os mortos o assombrem. Então, ele, né, divulga a ideia de que Bolsonaro pessoalmente matou 700 mil pessoas durante a pandemia, né? A gente sabe que o número não é esse, é muito menos do que isso, porque muita gente tinha outras doenças e foram colocadas junto desse calhamaço de mortes, né? De documentos de mortes, de óbitos, etc. Inclusive com a Globo fazendo a contagem dos mortos, o William Bonner, né? Tendo orgasmos assim de tanta gente que morria, o William Bonner, né? Achando lindo aquilo, enterrando pessoas ao vivo, né? Durante a pandemia, que coisa horrorosa aquilo, né? E o pessoal achando lindo aquilo, aquela contagem de mortos, né? E colocando a culpa no Bolsonaro, como se Bolsonaro estivesse matando as pessoas. Aí vem aqui o pessoal, quando um presidente da OAB comemora arbítrio, ele não só desonra a instituição, como também cospe na cara de cada advogado que ainda acredita na lei. Que arbítrio? Punição a golpista é justiça. Vai embora. Rapaz, no mundo todo mundo morreu. No mundo todo mundo morreu, gente. Mas aqui foi Bolsonaro no primeiro país que não fabricava vacina, que vacinou. Depois esse cara escreve mal, hein? Quem vacinou foi São Paulo. Com meu apoio. Mentira. E ele está respondendo, tá? Ele está respondendo tudo no Twitter. Porque ele não está aguentando, a pressão é muito forte, né? E o Felipe Santa Cruz, ele teve o pai dele como desaparecido político durante a ditadura militar. Então ele tem um ódio mortal, né, da ditadura, e tem um ódio mortal a Bolsonaro, né, que minimiza os efeitos danosos da ditadura militar brasileira, que teve, né? Teve muito desmando, teve muita morte, desaparecimento, tortura, etc. A gente sabe, né? Ninguém concorda com isso, né? Mas você trazer toda essa retórica, criando uma nova realidade falseada, dizendo que hoje em dia você não vive numa ditadura, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Com um cara que é um cidadão comum sendo julgado pelo STF, ainda tudo sendo corroborado pela OAB, com o ex-presidente da OAB, dizendo que o cara merece bala na cabeça, bala na nuca, né? E ele continua lá, ó. Tá aqui, ó. A hipocrisia é ainda maior quando vem de um foragido, um traidor do Brasil, que ainda me deve centenas de milhares de reais por dano moral. Eles já deveriam ter entendido que tem gente que não se intimida com suas bravatas. Está falando do Eduardo Bolsonaro? Acredito que sim, né? E ele fala do pai dele aqui, ó. Atacaram a mim e minha família, em especial a memória do meu pai. Eu estou aqui para devolver os ataques no tom que escolherem. Aprendi que quando criticados não suportam levar na mesma moeda.
Bom, é claro que ele está falando do pai dele, né, que sumiu durante a ditadura militar, e Bolsonaro havia dito lá atrás que se ele não sabe onde está o pai dele, ele conta pessoalmente para ele o que foi que aconteceu com o pai dele. O Bolsonaro falou isso, tá? Se ele quiser, eu conto para ele o que aconteceu com o pai dele. Aí também o cara, né? Bolsonaro aí também foi na ferida, porque Bolsonaro não é menino não, tá? Ele também tocou na ferida do cara. Aí virou essa inimizade mortal. Então o cara deseja bala na cabeça mesmo, né? Bala na nuca, como ele falou, né? Aí tá aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro falando aqui. O dedo do meio de Moraes não foi um caso isolado. Eis a essência desse pessoal. Aí veio ele aqui, ó. É de cair o queixo que a extrema-direita vá às ruas defender a agenda dos Estados Unidos contra a economia brasileira e defender o fim da independência do judiciário. Direita que usa verde e amarelo para lutar pelo fim do Brasil com pátria soberana. Você vê que ele respondeu ao Eduardo Bolsonaro de forma bem equilibradinha, né? Aí o Cláudio Dantas aqui. Tava cheio, né? Tava, aqui o que tava cheio. O seu toba lotado. Cara, o cara tá muito puto da vida, gente. E hoje ele é secretário do Rio de Janeiro, tá? Tá aí, ó. O que ele falou aqui, ó. No mundo ideal seria bala na nuca. Falando sobre a atuação de Jair Bolsonaro, merecia pena de morte. A declaração ocorreu na noite desta segunda-feira, foi anteontem, né? Enquanto Santa Cruz discutia com seguidores na Rede X, após o ministro Alexandre de Moraes ter mostrado o dedo, né? Lá no jogo, lá, e ter depois prendido o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, né? Ele ficou puto e foi para a rede social falar, ó, hoje é dia de festa, quem matou tantos na pandemia? Pô, fala sério, né? Dizer que foi ele que vacinou junto com São Paulo, né? Do calcinha apertada, que mandou Coronavac para lá, que nenhum lugar do mundo vacinou com Coronavac, né? Ai, ai. Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte e bala na nuca. É isso aí. É assim, né, que pensa um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil com relação ao que está acontecendo nessa confusão jurídica do senhor Alexandre de Moraes. Felipe Santa Cruz, ninguém concorda com o que aconteceu com seu pai, viu? E esse aí é o Felipe Santa Cruz, né, gente? Que depois que ele falou sobre essa bala na nuca no Bolsonaro, pena de morte, no meu mundo ideal, né? Ele foi lá e minimizou durante uma entrevista que ele deu ao jornal Metrópolis, né? Ele falou que usou figura de linguagem, um desabafo em meio à tensão das redes sociais, especialmente no Twitter. Porque o cara tá com tempo sobrando, porque ele não trabalha mais, hoje ele é assessor do Eduardo Paes, prefeito do Rio, deve ganhar ali uns 50 mil por mês para não fazer nada, né? Então o cara fica no Twitter respondendo um por um. Ele vai respondendo um por um. Ele vai lá e vocifera fezes e vai respondendo um por um. Né? Ele negou que tenha falado em violência literal, a tal bala na nuca e pena de morte para Bolsonaro, né? Ele e Bolsonaro tiveram embates lá em 2019, né, durante o primeiro ano do mandato do Bolsonaro, quando Santa Cruz acionou o STF, depois que comentários foram feitos pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, com relação ao que teria acontecido com o pai dele durante o período em que ele era um comunista dos anos 70 e desapareceu misteriosamente, né, durante a ditadura militar, né? Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam, hein? Esse é um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Valeu, pessoal. Vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.